A produção nacional do setor de cloro-soda caiu cerca de 13% no primeiro semestre deste ano. O resultado foi considerado ruim para o setor. Sobre isso, nós conversamos com o diretor executivo da Abiclor, Martim Afonso Pena. Como foi o desempenho do setor de cloro-soda no primeiro semestre deste ano e quais são as expectativas para 2011? O primeiro semestre não foi bom para o setor. Nós tivemos alguns problemas de produção que não estavam na expectativa. Esses problemas foram causados principalmente pelo apagão no Nordeste, que em fevereiro, e paradas técnicas programadas que acabaram afetando a produção. Além disso, tivemos aí parada por 19 dias de um dos produtores em Alagoas devido a 2 incidentes na fábrica. Para o segundo semestre, as fábricas vão trabalhar a capacidade tentando recuperar a produção perdida no primeiro semestre. Mas a produção do setor ela chegou então a ter uma retração, não foi só uma alta menor do que o previsto? Sim. Houve uma retração na produção exatamente pelos problemas que eu citei do apagão e das paradas técnicas programadas. A redução em cloro e soda foi da ordem de 13%, que não era a nossa expectativa. A importação da soda ela teve uma alta significativa nesse primeiro semestre. Isso chega a impactar a indústria nacional, a ser negativo? Não oferece risco. Mas há anos o Brasil é importador de soda cáustica. Nesse período, no primeiro semestre, o consumo aparente, que é a produção local, produção nacional, mais importações, menos exportações, acompanhou o PIB do semestre, cresceu 3,5%. O que não foi atendido pela produção nacional foi atendido pela importação, que cresceu 26% no período. Então, o que aconteceu é que a indústria nacional ela não é menos competitiva, mas sim ela não teve produção suficiente para atender a demanda e, por isso, as importações cresceram? Houve, sem dúvida, essa falta de produção nacional que foi atendida pelo produto importado. A indústria nacional de cloro-soda ela chega a ser afetada? Tem uma preocupação com as importações? Não diretamente. Indiretamente, o setor vem sendo afetado por importações de produtos derivados do cloro, em particular o PVC, que tem crescido bastante em termos de produto importado, e alguns outros derivados clorados. Na questão da soda cáustica em si, não existe realmente um perigo iminente. E quais são os gargalos do setor? O maior gargalo, o mais importante, é o preço do quilowatt-hora, que é matéria-prima para a produção de cloro-soda. Eu digo matéria-prima porque, sendo um setor energointensivo, o uso de energia elétrica é bastante elevado. Então, o custo hoje, como eu falei, do quilowatt-hora é um dos mais altos do mundo, e isso realmente impacta o setor. Além disso, nós temos aí os problemas com a carga tributária, os juros elevados e disponibilidade de capital para investir. Então, são fatores que acabam sendo um gargalo para a produção. Certo. O senhor citou aí o preço da energia, né? O setor de cloro-soda, ele trabalha sempre com... É melhor que trabalhe com a capacidade instalada sempre a utilização próxima ali do máximo? Sim, claro. Como eu falei, energia elétrica, sendo uma matéria-prima, ele deve ter o uso mais racional possível. E é isso que Melhor forma de trabalhar o tempo todo. É isso que se faz. E a mesma coisa ou fazendo um comparativo, apenas para exemplificar, quando você aluga um carro. Você paga um valor pelo aluguel e mais uma taxa pelo quilômetro corrido. Quanto mais você usar o seu carro, quanto mais quilômetros você usar, o seu custo médio vai baixar. E é a mesma coisa na produção de cloro-soda. Quanto mais você usar aquela demanda que é colocada à sua disposição,
mais baixo vai ser o seu custo unitário. Agora, com todos esses problemas que tiveram no primeiro semestre, a utilização da capacidade instalada ela ficou um pouco mais baixa, né? E, inclusive, também as vendas caíram, a produção caiu. Isso chegou a gerar problemas financeiros para as produtoras? Não, houve um impacto sem dúvida, né? Mas não que tenha gerado um problema. As fábricas vêm trabalhando um fator de utilização da capacidade instalada acima de 85%, próximo de 90%, e nesse primeiro semestre se trabalhou a 76% da capacidade instalada. Então, isso acaba afetando nos resultados e nas margens das empresas. Qual que é o impacto do câmbio para vocês? O câmbio não impacta diretamente em soda cáustica, porém em cloro sim, porque, como eu comentei, torna o produto derivado do cloro mais competitivo, em particular o PVC. Ok, muito obrigada pela entrevista.